Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erson e vamos dar continuidade à leitura de nosso livro. O livro é O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Chase. Vamos dar continuidade então e iniciar o capítulo 2 deste livro. Eu tô saudando a mandioca. Ouçamos. Mesmo com o zunido e os estalidos do autômato, Jéssica ouviu claramente a hesitação do Marquês. Como se fosse o trompete que marca o início da batalha. Em seguida, ele marchou. Passos ousados e arrogantes. Resolveu o que faria e avançava com a artilharia pesada. Dain era artilharia pesada, pensou ela. Nada que Bertie ou qualquer outra pessoa tivesse lhe dito poderia prepará-la o suficiente. Cabelos negros como carvão, olhos negros e ousados, e um nariz enorme e avassalador. Além da sensualidade taciturna daquela boca, apenas o rosto já indicava uma linhagem direta que remontava ao próprio Lúcifer, de acordo com Withers. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Já o corpo... Bertie contara que Dain era um homem muito grande. Então, ela imaginou algo parecido com um gorila. Não estava preparada para um garanhão. Grande e de proporções esplêndidas. Vigorosamente musculoso. Se o que suas calças justas delineavam indicassem a realidade. Ela não deveria olhar para lá, mesmo que fosse apenas por um instante. Que demais! Ai, que delícia! Olha. Quando o Akinator pergunta se você é bonito, sim ou não, a resposta é... Sim. Sim. Akinator tá errado então, David Jones. Quando você clicou não aí, você errou. Porque o Niegas é bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. Cheiroso. O mito. O mito. Tô solteiro. Tô solteiro. Tá solteiro? Não. Mas um físico como aquele exigia atenção e a atraía para todos os lugares. Depois daquele momento tão inapropriado para uma dama, Jéssica precisou de toda a sua força de vontade para manter o olhar firme no rosto dele. Mesmo assim, ela só conseguiu realizar essa proeza porque receava perder o pouco que restava de sua razão. E fazer algo horrivelmente escandaloso. Muito bem, senhorita Trent, soou aquela voz profunda, de algum lugar acima do ombro direito de Jéssica. A senhorita atiçou minha curiosidade. Que diabos encontrou aí dentro que possa ser tão encantador? A cabeça dele podia estar distante da dela, mas o restante daquele corpo rígido estava muito próximo. Ela sentiu o cheiro do charuto que ele fumara havia pouco. E uma sutil e excessivamente cara água de colônia masculina.
corpo dela foi tomado de novo pelo calor lento que sentira alguns momentos antes. Ah, Marilene, à noite, tainha, vinho e muito sexo. E promessa de romance. E do qual ainda não tinha se recuperado por completo. Ela precisaria ter uma longa conversa com Genevieve. Disse a si mesma. Essas sensações não podiam ser o que Jéssica suspeitava. O relógio, disse ela serena. Aquele com a imagem da mulher de vestido cor-de-rosa. Dain se aproximou e se curvou para observar o mostruário. Aquela que está sob a árvore? É esse relógio? Ele colocou a mão encoberta por uma luva cara sobre o mostruário. E toda a saliva se evaporou da boca de Jéssica. Mãos grandes e poderosas. Ela se deu conta de que aquela mão poderia erguê-la do chão sem dificuldades. Sim, disse ela, resistindo ao desejo de passar a língua pelos lábios secos. A senhorita quer examiná-lo mais de perto? Tenho certeza. Dain estendeu a mão. Pegou a chave que estava pendurada numa das vigas de sustentação da parede, foi até a parte de trás do mostruário, destrancou-o e pegou o relógio. Champtoise não deixaria de perceber aquela audácia. Mas não emitiu uma única sílaba. No, God! No, God, please, no! 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 Jéssica olhou para trás. Parecia que ele estava bastante envolvido num diálogo profundo com o irmão. Parecia era o termo adequado. Era quase impossível ter o que se entende como conversa, quando o interlocutor era Bert. Uma conversa profunda. E em francês, estava fora de questão. Talvez seja melhor eu me mostrar como essa coisa funciona, disse o Lorde, forçando-a a se concentrar nele outra vez. Jéssica reconheceu naquela voz grave o tom inocente que costuma preceder a típica ideia idiota que atravessa a mente de um homem ao pensar em um gracejo. Ela podia ter lhe explicado que, como não era nenhuma criança, sabia muito bem como o relógio funcionava. Mas o brilho naqueles olhos negros denunciava que Dain estava se divertindo bastante. E ela não queria estragar isso. Pelo menos não ainda. Que gentil, murmurou ela. Quando se gira este botão, disse ele, fazendo a demonstração. Como pode ver, as saias dela se abrem e ali, entre as pernas, está um... Ele fingiu observar o relógio mais atentamente. Santo Deus!
Isto é indecoroso. Creio que há um homem ajoelhado ali, completou, levando o relógio para bem perto do rosto dela. Não sou míope, meu senhor, disse ela, tomando-lhe o relógio. O senhor tem razão. É um homem. Deve ser o amante dela, pois parece estar lhe prestando serviços de um amante. Jéssica abriu a bolsa, tirou uma pequena lente de aumento e examinou detalhadamente o relógio, consciente de que estava passando por uma análise similar. O esmalte da peruca do cavalheiro está um pouco descascado. E há um pequeno arranhão do lado esquerdo da saia da dama, disse ela. Como? Exceto por isso, eu diria que o relógio está em excelente condição. Considerando sua idade, embora duvide muito que será capaz de marcar as horas com precisão. Não é um breguet, afinal de contas. Ela guardou a lupa e ergueu o rosto para fitar o olhar encoberto pelas pálpebras pesadas de Dain. Quanto acha que Champtoise vai pedir por ele? Quer comprá-lo, senhorita Trent? Perguntou ele. Duvido que seus pais aprovariam uma compra como essa. Ou as noções inglesas de pudor passaram por uma revolução enquanto estive fora? Ah, não é para mim, disse ela. É para a minha avó. Jéssica teve que lhe dar crédito. Lord Dain não se deixou abalar. Nem um fio de cabelo. Ah, sim, disse ele. Nesse caso, é diferente. Para o aniversário dela, explicou Jéssica. Agora, se me der licença, é melhor eu tirar Bert de suas negociações. O tom de voz dele me diz que ele está tentando calcular e, como você comentou de maneira tão perspicaz, isso não é bom. Só ia caindo. É falta de remédio, fraqueza. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele poderia erguê-la com uma das mãos, pensou Dain enquanto a observava andar pela loja. A cabeça da mulher mal chegava à altura do seu peito e, mesmo com aquela touca pesada, ela não devia pesar mais do que 50 quilos. Dain estava acostumado a ser bem mais alto que as mulheres. E quase todo mundo. E aprendera a se sentir confortável com o tamanho avantajado do corpo. Os esportes, principalmente o boxe e a esgrima, lhe ensinaram a ter passos leves e rápidos. Ao lado dela, ele se sentiu um paspalho enorme, feio e estúpido.
Ela sabia perfeitamente que tipo de relógio era aquela coisa amaldiçoada. A pergunta era: que tipo de coisa amaldiçoada era aquela mulher? A garota olhou diretamente no seu rosto de canalha e nem pestanejou. Ele havia se colocado bem próximo dela. E ela não fizera menção de se esquivar. Em seguida, ela pegou uma lente de aumento e observou aquele relógio lascivo com a mesma tranquilidade que examinaria uma edição rara do Livro dos Mártires de Fox. Desejava agora ter prestado mais atenção ao que Trent dissera sobre a irmã. O problema era que, se um homem desse atenção demais a qualquer coisa que Bert Trent dizia, com certeza acabaria enlouquecendo. Lord Dyne mal havia completado aquele pensamento quando Bert gritou: "Não! Absolutamente não! Você vai incentivá-la, Jess? Não vou admitir isso! Você não vai vender isso a ela, Champtwise! Vai sim, Champtwise, disse a senhorita Trent em um francês bem competente. Não dê atenção ao meu irmão mais novo. Ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Ela traduziu as frases para Bert, deixando-o ruborizado. Não sou criança. Sou o chefe dessa maldita família. E eu... Vá brincar com o garoto do tambor, Bert, disse ela. Ou melhor, por que não leva seu amigo encantador para beber alguma coisa? Jess... A voz de Bert estava tingida pelo desespero. Você sabe que ela vai mostrar o relógio para as pessoas e eu ficarei desonrado. Ora, até parece que você virou um puritano depois que saiu da Inglaterra. Os olhos de Bert ameaçavam saltar das órbitas. Virei um... É o quê? É o quê? O quê? Um puritano, meu querido. Um pudento. Um defensor da moral. Um mero metodista. Bert proferiu vários sons inarticulados e olhou para Dyne, que, a essa altura, já tinha desistido de ir embora. Apoiava-se sobre o mostruário de joias, observando a irmã de Bert Trent com uma fascinação taciturna. Você ouviu isso, Dyne? Exigiu Bert. Ouviu o que essa maldita garota disse? Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro, não? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Não pôde deixar de ouvir,
disse Dain. Escutei tudo com bastante atenção. Bert enfiou o polegar no peito. Um puritano! De fato, é bem chocante. Serei obrigado a romper nossa amizade. Não posso me dar ao luxo de ser corrompido por companheiros virtuosos. Mas, Dain, Seu amigo tem razão, querido, disse a senhorita Trent. Se as pessoas ficarem sabendo disso, ele não poderá se arriscar a ser visto com você. A reputação dele ficaria arruinada. Então, conhece minha reputação? Inquiriu Dain. Ah, sim. O senhor é o homem mais perverso que já existiu. E pelas histórias que as babás contam, come criancinhas no café da manhã se elas se comportarem mal. Eu entendi a referência. Mas a senhorita não parece nem um pouco alarmada. Não está na hora do café da manhã. E eu não sou nenhuma criança. Embora eu entenda que, devido à sua altura, o senhor pode me confundir com uma. Lord Dain a olhou da cabeça aos pés. Não. Eu não cometeria um erro como esse. Eu duvido. Depois de ouvi-la censurar e insultar um cavalheiro, disse Bert. Por outro lado, senhorita Trent, prosseguiu Dain como se Bert não existisse. Em um mundo perfeito, ele não existiria. Se a senhorita se comportar mal, talvez eu me sinta tentado a... Quest champ to us. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Iraq. Perguntou a senhorita Trent. Ela andara ao lado do balcão e estava diante da bandeja de produtos que Dain observava quando os irmãos entraram na loja. Ryan! Chega! Chega! Champtoise tampou a bandeja com as mãos. Ele olhou nervosamente para Dain. Pas intéressant? Ela olhou na mesma direção. São suas compras, meu senhor? De maneira alguma, respondeu Dain. Por um momento, fiquei curioso pelo tinteiro de prata, o qual, como pode ver, é o único item que merece ser examinado. Não foi o tinteiro que ela pegou e examinou com sua lente de aumento, mas a pequena gravura coberta de terra com uma moldura grossa e antiquada. O retrato de uma mulher, ao que parece, disse ela.
Dain se afastou do mostruário de joias e juntou-se a ela no balcão. Assim, Champtoise disse que era uma figura humana. Vai sujar suas luvas, senhorita Trent. Bertie também se aproximou amuado. Isso aí fede! Ele fez uma careta. Porque está apodrecendo, comentou Dain. Porque a peça é antiga, disse a senhorita Trent. Parece que ficou na sarjeta por uma década, retrucou Dain. Ela tem uma expressão interessante no rosto, comentou Jéssica a Champtoise, em francês. Não sei se está feliz ou triste. Quanto quer por ela? 40 sous. Jéssica colocou o retrato de volta na bandeja. 35. Disse ele. Ela riu. Champtoise contou que pagara 30 sous pela peça. Não poderia vendê-la por menos. Ela olhou para o homem com pena. Os olhos deles se encheram de lágrimas. Trent, mademoiselle? Neste caso, disse ela, levaria apenas o relógio. No final, ela pagou 10 sous por aquela coisa suja e fedorenta. E se arrastasse a negociação por mais tempo, pensou Dain, Champtoise acabaria pagando para que ela levasse o retrato. Dain nunca tinha visto o inflexível Champtoise reduzido a tal agonia antes e não conseguia entender o motivo. É mesmo? É! Foda-se! Quando Jessica Trent finalmente saiu da loja, levando o irmão consigo, graças aos céus, a única agonia que Lord Dain sentiu fora uma dor de cabeça. Hashtag graças a Deus. Que atribuiu a passar quase uma hora sóbrio na companhia de Bert Trent. Mais tarde, naquela noite, numa sala privativa de seu covil preferido, que atendia pelo inocente nome de Windthorst, Lord Dain descrevia aquela situação para seus companheiros. 10 sous, disse Roland Waltry, rindo. A irmã de Trent convenceu Champtoise a baixar o preço de 40 para 10. Meu Deus! Queria estar lá para ver isso. Bem, agora conseguimos entender o que aconteceu, não é? Disse Malcolm Goodwright. Ela nasceu primeiro. Como herdou toda a inteligência, não sobrou nenhuma migalha para Trent. Ela herdou a aparência também? Perguntou Francis Belmont, enquanto enchia o cálice de Dain. Não consegui perceber a menor semelhança em termos de cor, feições ou compleição física. Dain bebeu vinho. Isso é tudo? Perguntou Belmont.
vai nos deixar nesse suspense? Como ela é? Não interessa pra você, palhaço. Nossa, que bosta. Dain deu de ombros. Cabelos negros, olhos cinzentos, cerca de 1,65 m e entre 45 e 50 quilos. Você a pesou então? Perguntou Goldright, sorrindo. Diria que os 45, 50 quilos estão bem distribuídos. Como diabos vou saber? Como alguém pode saber? Com todos esses espartilhos e anáguas, ou seja lá o que essas mulheres enfiam e amarram no corpo? São truques e mentiras, não? Até que estejam nuas. Ele sorriu. A partir daí, as mentiras são outras. Mulheres não mentem, meu senhor, entoou uma voz com um leve sotaque da porta. É assim porque parece que elas vivem em outra realidade. Conde Desmond entrou e gentilmente fechou a porta atrás de si. Embora cumprimentasse Esmond com um leve aceno de cabeça, Dain ficou feliz em vê-lo. Belmont tinha uma forma astuta de arrancar das pessoas o que elas nunca revelariam. Dain conhecia seus truques, mas não gostava do esforço que precisava fazer para resistir àquele patife. Com Esmond ali, Belmont não poderia acossar mais ninguém. Até mesmo Dain achava que o conde se distraía às vezes, embora não pelos mesmos motivos. Esmond era bonito de um jeito muito masculino. Esguio, louro e olhos azuis, com um rosto angelical. Quando os apresentou, havia cerca de uma semana, Belmont riu ao sugerir que pedissem à esposa, uma artista, que pintasse Esmond e Dain juntos em um retrato. Ela poderia chamar a obra de Céu e Inferno, dissera ele. Belmont desejava Esmond, que queria a esposa de Belmont. E ela não queria ninguém. Dain achava aquilo tudo muito divertido. Você chegou bem na hora, Esmond, disse Goldright. Dain passou por poucas e boas hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão escutando essa história. Valeu, falou e fui! Até logo!